Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato. CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato. Nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. A antítese tem a função de expressar ideias opostas, seja na mesma expressão, em 2 palavras ou pensamentos contrários. Exemplo 1. O pão de alho está quente e a cerveja está gelada. Nesta oração, possuímos 2 palavras opostas, quente e gelado, o que caracteriza a antítese. No exemplo 2, minha namorada me acha bonito e meu irmão me acha feio, temos a caracterização de 2 palavras opostas, o que novamente caracteriza a antítese. Na primeira atitude do indivíduo com um amigo, temos a caracterização de uma atitude ética. Contudo, a segunda atitude do indivíduo com um estranho é caracterizada como uma atitude antiética, caracterizando uma posição de atitudes e, consequentemente, uma antítese. A catacrese é utilizada quando não se tem uma palavra existente no idioma, utilizando assim uma palavra já existente, criando uma analogia para um contexto. O exemplo 1 será explicado através de uma charge. Acho que está faltando algum ingrediente para elevar o sabor do meu prato. O dente de alho é um bom ingrediente para elevar o sabor do seu prato. Nesta oração, pode-se observar que a palavra dente da expressão dente de alho está suprindo a ausência de uma palavra inexistente em nosso idioma. Ou seja, a palavra dente está sendo utilizada em outro contexto para criar uma analogia, caracterizando-se como uma catacrese. O exemplo 2 também será explicado através de uma charge. Observe. Doutor, a batata da perna está doendo por causa da academia. Neste caso, vou lhe dar um remédio para aliviar a dor. Nesta oração, pode-se observar que a palavra batata da expressão batata da perna está suprindo a ausência de uma palavra inexistente em nosso idioma. Ou seja, a palavra batata está sendo utilizada em outro contexto para criar uma analogia, caracterizando-se como uma catacrese. O que é uma árvore genealógica? Essa é fácil. Uma árvore genealógica é uma estrutura familiar que representa a origem de seus valores. Portanto, a ética ela pode e deve ser aprendida com a educação que se recebe em casa. Nessa oração, a palavra árvore, da expressão árvore genealógica, foi utilizada para suprir a ausência de uma palavra que não existe em nosso idioma, criando assim uma analogia, a qual caracteriza uma catacrese. Anacoluto. O anacoluto tem a função de cessar a estrutura oracional, de maneira que ocasiona a isolação de determinadas palavras e expressões, as quais perdem as suas funções sintáticas. Exemplos: Brasil, quantas recordações eu tenho? Nesta oração, pode-se observar que o termo Brasil está interrompendo a estrutura sintática da frase, ou seja, criando uma alteração na sequência lógica da oração por meio de uma pausa, caracterizando-se como um anacoluto. Idosos, como são difíceis de cuidar. Nesta oração, pode-se observar que o termo idosos está interrompendo a estrutura sintática da frase, ou seja, criando uma alteração na sequência lógica da oração por meio de uma pausa, caracterizando-se como um anacoluto. Na oração, eu lembro de agir com educação e respeito com todas as pessoas, pode-se observar que o termo eu está interrompendo a estrutura sintática da frase, ou seja, o termo eu está solto na oração sem apresentar uma relação sintática com os demais termos, criando uma alteração na sequência lógica da oração por meio de uma pausa, caracterizando-se como um anacoluto. A literação tem a função de repetir fonemas consonantais ou sílabas, no intuito de estabelecer efeitos sonoros no texto. Exemplo número 1. O vento do Vaticano é vigor para a velhice. Nesta oração, pode observar que o fonema consonantal V se repete no decorrer da oração, caracterizando-se como uma aliteração. Exemplo número 2. Lucas é lindo, lunático e louco. Nesta oração, pode observar que o fonema consonantal L se repete no decorrer da oração, caracterizando-se como uma aliteração. Nesta oração, pode-se observar que o fonema consonantal V se repete no decorrer da oração, caracterizando-se como uma aliteração. Assonância e aliteração. Diferenças. A assonância tem a função de repetir exclusivamente vogais no intuito de produzir e estabelecer efeitos sonoros no texto, enquanto a aliteração tem a função de repetir fonemas consonantais ou sílabas. Exemplo de assonância: sempre tentei e sempre ganhei. Na oração sempre tentei e sempre ganhei, observe que o fonema ei se repete nos termos tentei e ganhei, ou seja, a assonância trabalha exclusivamente com a repetição de vogais, enquanto a aliteração trabalha com fonemas consonantais como F, V e D, e assim por diante. Muitos confundem antítese com paradoxo, por esse motivo vou explicar a diferença entre as duas figuras de linguagem. Observe. O paradoxo tem a função de aproximar palavras opostas, as quais exprimem uma contradição dentro da mesma ideia, uma contrária à outra, enquanto a antítese apresenta ideias que possuem sentidos opostos. Um exemplo de paradoxo: o amor é uma ferida que dói para os homens, os quais não sentem mais nada.
Na oração, o amor é uma ferida que dói para os homens, os quais não sentem mais nada. Observe que as expressões ferida que dói e não sentem mais nada são expressões que contradizem uma a outra, ou seja, caracteriza-se como um paradoxo, enquanto a antítese trabalha com palavras e expressões opostas, como frio e quente, alto e pequeno e assim por diante.